Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que parece muito simples, mas muita gente tem dúvida. É a diferença entre o consultor de investimentos, o assessor de investimentos, que é o agente autônomo de investimentos, e o gerente de banco. Parece até simples, muita gente confunde, pensa que é tudo a mesma coisa, bota todo mundo no mesmo balaio. Mas antes do vídeo, eu já peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sino de notificações para você ficar atento aí para todo o conteúdo que a gente vier postando ao longo da semana. Depois da vinheta a gente já vê esse assunto. Vamos lá, primeiramente eu quero falar do gerente de banco, que é mais simples de entender, é mais fácil, as pessoas têm mais tranquilidade, né? Inclusive as corretoras se difundiram muito falando mal dos gerentes de banco. E atualmente você vê elas fazendo basicamente a mesma coisa. Então, o gerente de banco nada mais é do que uma pessoa que vende os produtos do banco, né? Uma pessoa que vai te assessorar ali, vai te recomendar um ativo ou outro ali, mas sempre do mesmo banco. Qual é o problema do gerente de banco? O conflito de interesse. Muita gente abre o peito ali e fala: o meu gerente do Banco do Brasil, o meu gerente do Santander. Primeiro, ele não é seu gerente, ele é gerente do banco. Porque é gerente do banco, é o banco que paga o salário dele. Se o banco paga o salário dele, você acha que ele vai ficar de que lado? É do lado do banco ou do seu lado? Obviamente é do lado do banco, né? Então, quem é que nunca recebeu uma ligação de um gerente, uma pessoa de um banco, que falou: olha, tem um dinheiro parado aqui na sua conta, tem uma aplicação maravilhosa para você. Quando você vai ver aquelas aplicações, geralmente vai ser um CDB, que paga menos de 100% do CDI, ou até um título de capitalização, que é pior ainda, né, que não rende praticamente nada, rende uma TR da vida, e quando a TR é zero, rende zero mesmo. Se você tirar o dinheiro antes do prazo, ainda tem um deságio no valor. Qual é o problema dessa profissão? Primeiro, que eles ganham ou por comissão ou por metas, né, ou pelos dois. Então eles têm metas para bater todos os meses, então eles precisam ficar empurrando aqueles produtos de prateleira de banco, aqueles produtos ruins, e toda vez que ele for recomendar algo que é diferente do produto de prateleira CDB, LCI e LCA, ele vai te empurrar para um fundo que é de autoria do próprio banco, que é de gestão do próprio banco, e esses fundos vão te cobrar taxa de administração, às vezes taxa de gestão, às vezes uma taxa de performance. Então não existe nenhuma aplicação que um gerente do banco vai te indicar que você vai ser bem sucedido, não existe. Ah, Jean, mas eu tenho um CDB que paga 110% do CDI, 105% do CDI. Tem coisas melhores. Você sempre vai ter alguma alternativa melhor a recomendada por um gerente de banco. Ponto. Agora vamos ver o assessor de investimentos, que é o agente autônomo de investimento, em relação ao consultor de investimento. Aqui é onde está a maior dúvida do pessoal. O pessoal pensa que é a mesma coisa. Não, eu tenho um consultor que está me assessorando, ele é meu assessor. Esse nome assessor de investimentos não é nem o nome técnico da coisa, né? O nome é agente autônomo de investimentos. Para você ser um agente autônomo de investimentos, aqui é onde está a grande sacada das corretoras. Quando a corretora ela veio, né, ela surgiu ali e tal, e começou a se difundir com aquelas propagandas contra o banco, o produto financeiro do banco é ruim e tal. Então as corretoras elas vieram meio que denigrindo a imagem dos bancos para criar um shopping de investimentos. E isso é bastante positivo, né? Quando você entra numa corretora, você vai ter lá produtos financeiros de diversas instituições, de vários bancos. Eu não vou ter apenas o produto daquele que aquele gerente me indicaria ali. Então isso abre o leque de possibilidades. Só que as corretoras elas não têm vendedores para ficar vendendo produtos, né? Elas são distribuidoras de produtos. Então como é que ela faz para distribuir esses produtos? Primeiro, quando você abre uma conta numa corretora, você faz um questionário chamado Suitability, que é um questionário de análise de perfil. Quando você preenche esse questionário, você vai ser traçado o seu perfil entre conservador, moderado ou arrojado, né? Algumas corretoras chamam arrojado de agressivo. Quando você preenche esse questionário, você vai ser classificado numa dessas alternativas e você vai ser encaminhada para um escritório associado àquela corretora. Esse escritório vai ter um conjunto de assessores. Esses assessores eles são certificados pela Ancord para distribuir os produtos da corretora. Então eles não são habilitados para fazer uma análise individual e personalizada dos seus investimentos, não. Ele simplesmente pega o seu perfil que foi preenchido por você e começa a te recomendar os produtos da corretora. Aí eu te pergunto, mudou alguma coisa em relação ao banco? Não, não mudou nada. Praticamente é a mesma coisa. A diferença é que você tem um leque maior de possibilidades. Inclusive, a profissão de assessor de investimento, né, que é o agente autônomo do consultor independente, elas são conflitantes.
até porque o assessor ele recebe por comissão. Então, como é que funciona o assessor mesmo de investimentos? Ele não é funcionário do escritório, né? Ele é um sócio do escritório, ou seja, se ele não empurrar um produto, ele não vai receber comissão, e essa comissão ela é tão maior quanto pior for o investimento. Essa é a realidade. Então, se porventura, estamos aqui com a Selic a 15%, ele te recomenda um produto a 12%. Essa diferença de 3% é repartida aí entre corretora, escritório de investimento e o assessor de investimento. Então, o que ele recebe é muito pouco. A parcela que ele recebe do investimento é muito pouco. Como a parcela é muito pouca, é muito pequena ali o valor, ele precisa vender muito produto. Então, o que a corretora fez foi criar vendedores sem ter nenhum tipo de vínculo trabalhista com eles. Então, vai chovendo para o assessor de investimento várias pessoas que entram nas corretoras, que fazem a conta ali, e aí começa a empurrar. Não, tem um investimento aqui excelente, maravilhoso para você. Se você investir por assessor de investimento, vocês vão ver que lá só vai ter fundo de investimento. A maior parte vai ser fundo de investimentos. Ah, Jean, mas me deram aqui um tesouro direto. A maior parte das vezes vai ser um fundo que investe no tesouro, né? Não vai ser o tesouro diretamente. Né? E quando tem um assessor lá, porque é claro que a gente não pode generalizar para todo mundo, tem as suas raras exceções que são pessoas mais éticas ali para fazer indicação. Porém, se tiver uma exceção dessa, né, se tiver e provavelmente tem, eles não ganham dinheiro. Logo eles deixam de ser assessor de investimento. Porque não faz sentido, não faz sentido. Você precisa empurrar um monte de produto e depois ficar rotacionando essa carteira para ele ganhar de novo. É por isso que os COIs se tornaram tão populares. Você chega lá para o cliente e fala, olha, tem um produto aqui maravilhoso, é um COI, né, um certificado de operação estruturada. Se a bolsa subir 10% nesse período de um ano aqui, você ganha 30%. Se a bolsa cair, você tem o seu valor garantido. Na maior parte das vezes, mais de 90% das vezes, não vai bater aquele valor para você conseguir aquele adicional. Você vai receber o seu dinheiro de volta. Aí na cabeça do investidor ele pensa, não, mas eu não estou perdendo nada. Está perdendo sim, está perdendo para a inflação. Na economia você tem que pensar que se você deixou de ganhar, porque você perdeu também. Então, esse é o assessor de investimentos. E o consultor de investimentos, ele não é vinculado a uma corretora, ele é independente, ele tem a autorização da CVM, ele precisa ser um consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM, e essa autorização é mediante certificação ou experiência comprovada. Essa certificação pode ser CEA, né, da Ambima, né, que é Certificado de Especialista de Investimento. Ele pode ser um CNPI para recomendar investimento, ele pode fazer um CFP também. Então, tem as certificações específicas. Eu vou colocar aqui para confrontar com vocês aqui a diferença entre eles. Eu vou colocar até no GPT. Vou perguntar para o GPT. GPT, o assessor de investimento pode recomendar ativos para os clientes da corretora? Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. A atuação é regulada pela instrução da CVM, não pode fazer recomendações personalizadas de ativos. O que o assessor pode fazer? Ele pode esclarecer dúvidas sobre os produtos oferecidos pela corretora, pode explicar o funcionamento da plataforma de negociação, pode coletar informação de clientes, que é o perfil de riscos, objetivos, e ajudar na execução de ordens, sem decidir por conta própria e apresentar produtos disponíveis, desde que sem recomendar especificamente. Ele não tem autorização para fazer recomendações. O que ele não pode fazer? Ele não pode recomendar de forma personalizada compra ou venda de ativos, não pode. Ele não pode atuar como analista de valores mobiliários sem o devido registro. Ele não pode tomar decisões por conta do cliente ou realizar operações sem autorização. Importante, a recomendação de investimento personalizada só pode ser feita por consultores de valores mobiliários registrado na CVM, analistas de investimento também registrado e plataformas automatizadas com suitability aprovado. Ele me fala aqui, eu posso te mostrar a diferença entre o trabalho de um assessor, um consultor e um analista. Deseja isso? Sim. Desejo. Vamos ver a diferença? Olha o assessor de investimentos. Ele tem registro na Ancord, fiscalizado pela CVM e pela corretora. É importante salientar que ele é vinculado exclusivamente a uma corretora, não pode indicar outros produtos fora da corretora, ou seja, ele tem um conflito de interesse ali. Ele atua vinculado à corretora aqui. Ele pode apresentar produtos da corretora, coletar informações do cliente. Geralmente aqui está aqui, uma ou mais corretoras, porém, os escritórios que têm os assessores, eles são vinculados plugados a uma corretora. Não faz sentido ele plugar mais de uma corretora aquele escritório ali, não faz nenhum sentido.
coletar informações do cliente, ajudar o cliente a operar na plataforma, ele não pode fazer recomendações, aquilo que a gente já viu. Já o consultor não. O consultor, ele é um profissional independente que ele pode indicar produtos de qualquer corretora, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele não tem conflito de interesse porque ele não recebe por comissão. Olha o que ele pode fazer: recomendações personalizadas, ou seja, aquele trabalho de identificar o seu objetivo, identificar o seu perfil, identificar o que você precisa, ele pode fazer. Ele monta a sua carteira e sob medida, ele faz o planejamento completo de investimento, de aposentadoria, de seguro. O que ele não pode? Executar as ordens no mercado. Quem faz isso é o cliente. Ele não pode executar diretamente, porque aí é a função do gestor de investimento, um gestor de fundos, uma carteira administrada, coisa nesse sentido. Receber comissões de corretora, ele não pode. E é aqui onde está o X da questão. Se ele não pode receber comissões, ele recebe porque ele cobra um valor ali, um fee base, ali, um valor, uma taxa fixa, uma coisa nesse sentido. Então, por ele não receber comissões, ele não tem conflito de interesses. Então não adianta para ele te indicar o pior produto, porque vai ser ruim para você, ele não vai renovar a consultoria contigo. Então ele vai te indicar aquilo que é melhor de fato. Ele atua como um médico financeiro particular, independente, isento, centrado no cliente. O analista já é tipo um CNPI aqui, né? Ele pode fazer relatórios de análise, recomendações públicas. Ele não pode atender os clientes individualmente com recomendações personalizadas. Isso é função do consultor. Perceba que há uma diferença entre essas profissionais. Então, cada um tem a sua função específica. O analista e o consultor, eles são independentes. Já o assessor de investimento, não. Ele não é independente. Então, aqui você consegue entender o cerne de por que a maior parte das pessoas que se atentam às recomendações dos assessores tem suas carteiras muito desvalorizadas. Tem uma carteira muito deficitária, muito em prejuízo. Outra coisa interessante é que quando você precisa de um consultor de investimento e você manda a mensagem para ele, se você não tiver o retorno dele, se ele não parar para te dar atenção, o que vai acontecer? Você vai simplesmente ficar triste com o serviço, você vai ficar insatisfeito com o serviço. Se você fica insatisfeito, você não renova um contrato com ele. Já o assessor de investimento, não. Se você for uma pessoa com um valor de dinheiro muito baixo, primeiro, que ele não vai te dar muita atenção. E segundo, se você tiver um valor alto e não quiser a recomendação dele, ele também não vai te dar atenção. Então você tem um valor alto e você quer investir por conta própria pela corretora. E você começa a pedir ajuda para o assessor para tirar dúvidas sobre alguma coisa. Geralmente ele vai demorar de te atender, ou ele demora de atender, ou ele não te responde. Porque, em tese, é a mesma coisa do gerente de banco. O gerente de banco ele só liga para a pessoa para indicar algum produto, para pegar aquele dinheiro que está parado ali no banco e investir naquilo para bater a meta dele. E, em regra, o assessor de investimento também. Ele vai entrar em contato para fazer a indicação dos investimentos. Voltando a falar aqui, eu estou falando aqui de uma profissão em si. Tem profissionais e profissionais em qualquer área. Tem profissionais muito bons em qualquer área, mas o modelo do assessor de investimento, o modelo de precificação, o modelo de negócio é um modelo que tende ao fracasso. Se você olhar nos Estados Unidos e Europa, praticamente não existe mais essa questão de comissionamento, né, dos investimentos, porque isso de fato gera conflito de interesse. Esse conflito de interesse geralmente vai fazer com que a pessoa indique o que é bom para ele e não para o cliente. É claro que tem suas exceções, os outros assessores, mas que em tese eles não vão demorar tanto tempo fazendo isso justamente porque realmente tem uma dificuldade muito grande de ganhar dinheiro e trabalhando com o melhor que existe no mercado para o cliente. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, envia esse vídeo para outras pessoas que estão perdendo muito dinheiro porque está seguindo a recomendação de N pessoas, inclusive na internet, tá? Tem gente que abre o YouTube lá, a recomendação do vídeo X, do vídeo da empresa Y, tal, você compra a empresa K. E vou até fazer um vídeo sobre isso aqui. Então já se inscreve no canal para receber em primeira mão e eu te vejo no nosso próximo encontro.